Enfim, bom, pessoal, eu sou o Peu Lamarão, acho que todo mundo já me conhece. Eu normalmente não me apresentaria porque eu sou tímido. Eu vou falar com vocês hoje uma palestra sobre as formas da transmissão. Esse título está super genérico. Eu, na verdade, quero falar sobre um problema bem mais específico do que o título sugere, que é o gatilho para uma pesquisa que eu estou fazendo sobre as diferentes formas de se transmitir isso que a gente chama de tradição. A motivação para a minha pesquisa ela é um problema que está acontecendo hoje no mundo. Quero dizer, existe num pequeno lugar da sociedade esotérica hoje, em particular as pessoas que convivem com a Astrum Argentum, um problema que trata da maneira como ela se transmitiu e o que veio a acontecer ao longo da história. Hoje a Astrum Argentum é fragmentada. Por isso eu digo que a minha palestra ela trata do conflito entre hierarquia e genealogia. Então, como eu adiantei para vocês, existe um problema hoje, chamado de problema das linhagens da A. O resumo desse problema é, supostamente, a Astrum Argentum ela possui uma liderança única vertical. Mas hoje essa liderança não existe. Existem vários grupos geograficamente isolados, trabalhando a A, todos com um claim de legitimidade razoável, e eles não possuem uma estrutura hierárquica comum. E as pessoas consideram isso ou um fracasso ou um defeito. E eu quero argumentar um pouco sobre essa questão. Primeiro, fazer um passeio histórico da origem histórica de por que, então, que essa ordem vem a ter essa estrutura hierárquica. A AA, ela deve a sua história à Hermetic Order of the Golden Dawn, que, na sua primeira aparição para o sujeito que entra, logo quando ele entra, ele já se encontra numa situação hierarquicamente distribuída. O neófito, quando ele entra para a ordem, ele passa por uma cerimônia. Esse diagrama é o diagrama da cerimônia. E a própria forma daquilo que ele vê já mostra a estrutura hierárquica da ordem. Você tem aqui, não vai dar para ler, eu acho, porque está muito pequenininho, mas você tem aqui no topo o hierofante, no meio o hegemon, e embaixo o hiereus, em sequência, numa sequência hierárquica. O hierofante é a pessoa que expõe o mistério, isso é um significado codificado no nome mesmo em grego. O hegemon é o que guia e o hiereus o que sacrifica. Quero dizer, essas são as três pessoas que, de certo modo, governam aquela estrutura, como aparece na própria forma da distribuição. Um no topo, um no meio e um no fundo aqui. A estrutura hierárquica da ordem também se manifesta na própria distribuição de graus e do processo de transmissão. Como você vê aqui. O diagrama é muito complexo, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é embaixo, porque o diagrama ele representa um caminho de baixo para cima. Então, começa-se na primeira ordem, depois tem um limiar, passa-se para a segunda ordem, tem outro limiar e passa-se para a terceira ordem. Ou seja, o sujeito que progride de baixo para cima, enquanto que o governo é um governo vertical de cima para baixo. A A, ela herda essa estrutura. A A também é governada por três pessoas, por uma tríade. A pessoa no topo da tríade é o premonstrator, que é o guia ou professor. Abaixo do premonstrator tem o imperator, que é a pessoa que literalmente governa, o comandante ou o chefe. E embaixo do imperator tem os cancelários, que é uma pessoa que funciona como um secretário. Essa é a estrutura de governo da A. Você vê essa estrutura manifesta naquilo que a A chama de imprimatur. As publicações da A, todas elas são precedidas por uma página que tem o imprimatur do documento. Quer dizer, esse documento foi emitido por ordem de alguém. Por ordem de quem? Então, você vê, isso aqui é o imprimatur do Liber L no Equinox, volume 1, número 10. Você vê a sequência vertical. Primeiro, no topo, esse hieróglifo significa nuteru, é o plural para deuses. Deuses, em seguida, VVVVV, o mestre do templo governante da A. Logo embaixo, OM, depois DDS,
Praemonstrator, OSV Imperator e M Cancellarius. Uma cadeia de cima para baixo, vertical, das pessoas que ordenaram que esse livro fosse publicado. Aqui embaixo a gente tem uma coisa denominada Colégio SS, que também é um elemento da estrutura da A, que corresponde ao da Golden Dawn que a gente viu antes. Mais uma vez, a ordem lá de cima chama SS, ela governa a ordem do meio RC, que governa a ordem de baixo, a GD. Mais uma vez, uma estrutura de governo hierárquico vertical. De modo que aparece claramente que a A é uma organização hierárquica. Esse assunto ele é um pouco mais específico do que o Flávio chamou, então eu vou periodicamente fazer uma pausa para perguntar se até aqui a gente está caminhando junto e se alguém quer fazer alguma observação. Perdão? Então, o que estava impresso no Equinox era literalmente isso aqui. A não ser que a minha fonte seja ruim, mas eu acho que ela não era uma fonte ruim, não. Mas o grau aqui é 8 igual a 3. Não está escrito ali, mas o grau dessa pessoa é 8 igual a 3, mestre do templo. Tudo bem? Então, tá. Por que tem um problema hoje, então, do ponto de vista de algumas pessoas, com relação a essa organização que a gente viu ser claramente uma organização hierárquica? A AA é fundada em 1907. A data de fundação formal considerada é de 1907, quando Aleister Crowley e George Jones fundaram, enfim, eles fizeram lá o acordo entre eles para fundar a AA. Jones, ele se afasta. Quando o Jones e o Crowley recebem o grau de 8 igual a 3, magicamente, o trabalho deles é coroado do próprio ponto de vista, o Jones se aposenta e dá espaço para o Crowley. E é claro que tem um acontecimento histórico menos interessante do que isso lá na Inglaterra, que eles são processados por pederastia, mas aqui no nosso caso a gente fica com o fato de que o Jones se aposenta e o Crowley ele permanece então trabalhando com a A até o seu falecimento em 1947. O Crowley ele deixa um membro sênior em 1947, o Germer. Então o Germer ele é levado à liderança da A, ocupando o posto natural de líder, como a gente viu, o topo da hierarquia, tudo permanece bem, até que o próprio Germer falece em 1962. Opa. Quando o Germer falece, quem que sobra? Aqui que a história da ordem fica enjoada. Pela lógica da sucessão hierárquica, o líder deveria ser sucedido pelo próximo líder. A gente teve o primeiro líder histórico, depois o segundo líder histórico, e a gente quer saber agora quem é o terceiro líder histórico. Essa é a pergunta aberta até hoje, porque essa pessoa nunca apareceu. O Germer não deixa sucessor. Ele não nomeia sucessor, e nenhum sucessor óbvio aparece. Isso não significa que não existia ninguém na pauta. As pessoas estavam lá. Aleister Crowley, e essa lista não é exaustiva. Essa não é uma lista exaustiva dos discípulos de Aleister Crowley dentro da AA que eram vivos e operantes naquela época. Isso aqui é só a lista de nomes que eu tinha à minha disposição e cabia no slide. Eu coloquei aqui uns nomes que eu considerei importantes. Frank Bennett e a Rosalind Norton na Austrália, se não me engano. O Charles S. Jones no Canadá. Germer nos Estados Unidos, Jane Wolfe nos Estados Unidos, McMurtry nos Estados Unidos também, Kenneth Grant e Israel Gardier, Inglaterra. Se alguém me corrija se eu estiver errado. Havendo essas pessoas, né, e o Karl Germer, infelizmente, então, falece em 1962, nenhuma delas é levada a essa posição de liderança. E aí, então, o que acontece com a ordem? Ela fecha?
Esse problema ele é um problema que meio que incomoda. Muitas pessoas estão incomodadas com esse problema. Como é que não tem líder, né? A gente tinha que ter escolhido um líder. Não ter escolhido um líder foi um fracasso, foi um erro. E agora a gente tem que, então, escolher qual que vai ser o líder. Enfim, então, muitas pessoas estão vivendo esse dilema hoje. Mas eu não estou. E é por isso que eu preparei esse trabalho e essa pesquisa. O objetivo da minha pesquisa é trazer para essa pauta não tanto uma resposta, mas uma realidade que parece que ela não está sendo trazida à contemplação, que é o fato de que, tudo bem que a ordem tenha um governo hierárquico, mas existem outras formas de organização. Então, antes de seguir na pesquisa, ou pelo menos no rascunho da minha pesquisa sobre as formas de organização, eu resolvi fazer um breve recapitulação de por que a gente sofre esse problema, por que nós, comunidade da A, estamos agoniados com relação a isso. Esse é o selo da ordem. E aqui a gente tem uma palavra importante, né? Fraternitatis. Não ordo. Muitas vezes aparece nos lugares ordo A. Tudo bem, porque significa ordem A, não tem problema nenhum. Mas o selo da A não diz ordo, o selo da A diz fraternitatis. Qual é a diferença entre uma ordem e uma fraternidade? Eu não vou propor para vocês hoje uma diferença forte, gerar um discurso do termo êmico e do termo ético, fraternidade e ordem aqui, porque essas palavras são muito vagas, elas não são bem definidas. Mas a gente pode fazer um leve recorte entre a diferença entre uma fraternidade e uma ordem no seguinte. As fraternidades esotéricas que a gente conhece, elas são modeladas basicamente em dois tipos de organização típicas da história da Europa. Uma são as ordens leigas da Igreja Católica, organizações da Igreja Católica compostas por pessoas que não fizeram um voto santo, um voto público e para a autoridade eclesiástica. E as guildas de artesãos. A ordem, ela é modelada nas ordens sacras da Igreja Católica. As ordens, por exemplo, onde você faz um voto de vida monástica, abandona a sociedade e vai lá viver no claustro sob um regime especial. E também as guildas de artesãos. Quando a gente pensa numa ordem, enfim, vamos guardar isso um minuto, né? Por que ordem? Por que a palavra ordem? Como a gente usa essa palavra ordem? A nossa ordem, ela deve à ordem católica. E a ordem católica, ela mais ou menos vai se formar com base no trabalho do Benedito de Núrcia, quando ele publica a sua regra da vida monástica. A regra da vida monástica de Benedito não foi a primeira regra de vida monástica, mas ela meio que toma o catolicismo pela sua qualidade e se torna uma espécie de base de regras de vida monástica a partir dali. A ordem dos beneditinos surge séculos depois e, se não me engano, ela é a primeira ordem católica numa espécie de história das ordens aí do catolicismo. E o que eu acho que é peculiar nas diretrizes da regra de Benedito, que você encontra como característica na ordem esotérica, mais uma vez, é que ela providencie uma figura de pai espiritual para a comunidade. No caso da regra de Benedito, é o abade. A organização, então, monástica, ela é uma organização de iguais, os frades, tudo bem, mas nem todos ali são iguais, não tanto por cargos administrativos. É claro que você vai ter, sei lá, um diácono ou uma pessoa encarregada da cozinha, mas o abade, ele é diferente. O abade é o responsável pelo crescimento comunitário de todos ali. E, na inversa, a pessoa que vive dentro do monastério com o abade deve a essa pessoa o tipo de respeito que ele teria a um pai ou um líder espiritual. Então, essa comunidade, ela não é uma comunidade exatamente de iguais, porque ela possui um líder vertical, claro, responsável por todos. E mais, o que acontece se o abade morre? Você substitui o abade. Mesmas pessoas.
O abade ele é substituído. Então, a expectativa da substituição do pai espiritual pelo seu sucessor é aquilo que a gente viu acontecer quando Aleister Crowley falece e é substituído por Karl Germer. Ele ocupa o posto vazio no topo. Quando Germer falece, a expectativa é de que o próximo pai espiritual vá substituir o posto dele. Da onde vem essa expectativa? Da forma monástica católica que modelada muito antes de Benedito, é claro, mas que veio a ganhar essa forma particular com a regra que ele publicou, porque foi realmente muito importante. Agora, a guilda de artesãos ela não funciona dessa maneira. A guilda de artesãos é um fenômeno antigo. Mesmo em Roma, você já encontra os collegiums ou corpus, que eram associações, que eu estou denominando aqui associações mercantis, mas hoje, quando a gente pensa em mercantil, a gente pensa em pessoas fazendo comércio, né? Mas naquele período a ideia seria muito mais ambígua, né? O artesão era o comerciante do próprio produto, então as guildas eram guildas de pessoas que produziam alguma coisa e se reuniam num grupo de pares. Essas guildas elas se parecem com a ordem, no sentido de que também na ordem as pessoas vivem numa comunidade igualitária, mas diferentemente da ordem católica, as guildas são as comunidades de auxílio mútuo, muito parecidas, inclusive, estava até brincando com alguém sobre isso essa semana, muito parecidas com o ideal comunista moderno. A ideia de que você vai ter um grupo de pessoas que vai viver o mútuo auxílio e unidos por uma arte produtiva. É claro que a pauta do mecanismo de produção vem só depois. Então, chegava-se então ao ponto de encontrar, naquele período, a comunidades onde você, ao ingressar, depositaria dinheiro num fundo comum. A pessoas com um tesouro que não era gerido privadamente, era gerido pelo coletivo. E o que eu trago, então, de particular e de peculiar sobre a maneira como essas pessoas se organizam, né? É claro que a guilda ela vai ter uma espécie de governo, vai haver, sei lá, um conselho de 10 grão-mestres da guilda que vai cuidar das regras e da governança da coisa. Mas a transmissão do ofício não era uma transmissão governada pela liderança da guilda. O ofício daquelas pessoas era transmitido de mestre para aprendiz. Então, o aprendiz ele não deve à guilda a sua arte. Ele deve ao mestre. Todos estão associados à guilda, é claro, porque aquilo ali é a maneira como eles se organizam, mas esse aprendiz, quando ele se torna mestre, ele vai ter o próximo aprendiz. E esse próximo aprendiz, quando se torna mestre, ele vai gerar o próximo aprendiz. Então, a gente vai observar que na A mesma coisa acontece. Isso é uma peculiaridade da A dentro das organizações esotéricas ocidentais. Porque quando Phyllis Seckler vai procurar a A para trabalhar, ela não vai procurar o topo da hierarquia para se conectar lá. Ela vai procurar uma pessoa que está apta aqui no meio, que no caso foi a Jane Wolfe. E o que acontece então quando a Phyllis Seckler se torna apta, se torna um mestre, entre aspas, porque aqui a palavra mestre vai ser complicada, mas no sentido do artesão, a palavra mestre. O não mestre artesão, o que ela vai fazer? Ela vai ensinar para o próximo. E com o passar do tempo, é claro que no diagrama anterior a coisa não vai ficar evidente, e o PowerPoint é uma ferramenta limitada para mim, mas se a cada uma pessoa dessa gera 2 discípulos aptos, você vai, na sua imaginação, enxergar que essa linha não é uma linha sucessória, é uma árvore sucessória, que cresce cada vez mais para baixo. Então, a minha reflexão é exatamente quão hierárquica é a... Porque hierárquica, a gente sabe que ela é. Ela possui um governo vertical. Mas, a parte do governo vertical, quão hierárquica é essa organização?
Por isso eu uso a palavra genealogia. Uhum. Na verdade, você está usando pai, filho. Sim. Sim. E por que o seu exemplo ele vai então tocar nas profundezas da história? Porque lá atrás isso era literalmente verdade. É um dos artigos que eu estudei para trazer para você. Vamos que eu vou tocar exatamente nesse ponto aqui agora. O meu trabalho não está pronto. O que eu estou apresentando para vocês é um rascunho. Eu quero apresentar para vocês 3 casos de artes ou ofícios que são transmitidos dessa maneira. Não são transmitidos por uma autorização, não são transmitidos como PMI. Você não vai para o Instituto PMI para receber o PMI. Não tem instituto de transmissão. Existe um instituto de transmissão, mas ele não é uma coisa centralizada. Então, por exemplo, na pesquisa do Peter Lloyd, lá na cidade de Urubá, ele encontra, então, e ele faz uma pesquisa, ele produz um artigo de 15 páginas, separando os ofícios antigos e os modernos. E os ofícios antigos, em 1953, ainda eram transmitidos de pai para filho, literalmente. Eu trouxe um fragmento do artigo aqui para ler para vocês, eu vou ler para vocês aqui agora. É sobre os ofícios antigos, né? Os ofícios tradicionais para homens são o ofício de ferreiro e o ofício de prataria, entalhe em madeira ou cabaça e tecelagem. Pode-se também incluir caçada, percussão e farmácia, pois estas ocupações tendem a ser limitadas a certas linhagens. Construção de casas, a qual era anteriormente realizada pelo próprio proprietário, seus parentes e amigos, é agora o trabalho de especialistas. 2 características marcam estes ofícios. Os ofícios antigos, que ele considera antigos. As ferramentas são muitas, porém sempre simples, e os operários são quase sempre unidos por laços de sangue, membros de uma linhagem seguindo o mesmo ofício e compartilhando o mesmo local de trabalho. O treinamento de jovens artífices difere pouco, em princípio, daquele do filho de um fazendeiro. Um filho é treinado por seu próprio pai ou, na ausência de seu pai, pelo irmão de seu pai ou seu próprio irmão mais velho. Não é incomum para um rapaz procurar os irmãos de sua mãe para aprender o ofício da linhagem paterna de sua mãe, pois entende-se que o rapaz terá algum sangue daquele ofício em suas veias. Nos tempos antigos, seria improvável que um artífice adotaria e treinaria um rapaz sem relação de sangue consigo. Hoje, 1953, porém, alguns ferreiros aceitam rapazes que são estranhos à sua linhagem mediante o pagamento de taxas de aprendizagem ao mestre. Nenhum homem pediria uma taxa para treinar o filho de sua irmã. Então, você vê que esse é um estudo relativamente recente, isso é uma coisa que a gente pode considerar contemporânea a nós, de transmissões de ofícios ou artes que ainda acontecem literalmente dentro da família, com raras exceções. Voltando ao meu peraí. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Eu desculpo. Então, esse conhecimento que é passado diante de várias vertentes não sei se é vertente ou não pessoal, mas enfim, esse conhecimento que é passado diante de várias vertentes por causa de várias gerações, é o mesmo conhecimento, ou eu poderia dizer que são difusos esse conhecimento? Existe uma base, existe por exemplo, sei lá, o conhecimento de um determinado ritual, de outra coisa, de uma linha do Mota é diferente da linha do Kenneth Grant ou uma outra coisa parecida? Então, eu não fiz o censo das linhagens da AA para poder te responder essa pergunta. Cara, porque é uma coisa que fica na nossa cabeça. E aí, no final de contas, qual é a... Sim, mas essas são 2 perguntas diferentes, né? A sua pergunta é uma pergunta ontológica, né? Qual é a AA, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o que se transmite pelas diferentes linhas da AA. Isso é outra coisa. E também queria saber se todas as linhas anteriores já alguma vez, essas linhas atuais,
Eu não tenho essa notícia, não tenho essa notícia para te dar. E existe a possibilidade disso acontecer, porque o futuro é aberto, né? Por quem? Debatido por quem? Então, eu não sei, porque são muitos. Eu teria que fazer um censo mundial para poder saber isso daí. E não aconteceu esse censo ainda. Você tem que dar uma ligada lá no IBGE ou na ONU. Não, é uma pergunta honesta, mas assim, se as lideranças no mundo estão conversando, elas não me avisaram. Ok, mas existe, por exemplo, um cadastro, censo, como você disse, forma de comunicação, luz no céu, tipo Batman. Então, esse é o desejo da instituição vertical. Esse é o Instituto PMI que está procurando. Não, mas ele está não sobre um teto, mas sobre um chamado. Você pode chamar do que você quiser, ele continua sendo o único vertical e legitimador. A demanda pelo único o vertical e legitimador é o incômodo. Esse incômodo é a razão da minha pesquisa. Existe um buraco legitimador vazio que incomoda as pessoas, que gera essa pergunta. Eu toco numa porta, tem escrito AA nessa porta. Ah, mas eu não sei se isso é legítimo. Por que você não sabe? Porque não existe um instituto legitimador. Se tivesse um instituto legitimador, o que você faria? Você acreditaria nele. Porque é fácil acreditar em um instituto legitimador. Mas se você tiver que acreditar em vários, aí é cansativo. É igual escolher cerveja em cervejaria artesanal. Tem 200 páginas de cerveja, você fica olhando aquele negócio e, puta que pariu, você pede toda vez a mesma. É um problema real. Legitimar é um problema real. E a possibilidade de ter um único órgão legitimador é um grande conforto. É um grande conforto. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou pular. Não vou pular não, vou seguir. Tem alguém praticante de reiki aqui? Eu vou precisar... Ah, não, você não conta, porque você que me deu o meu material. Mas se você quiser, você pode ser chamado a essa responsabilidade aqui. Eu fiz um slide rapidamente de reiki aqui, que é o meu lero-lero, porque a mim não é importante dizer o que é o reiki, mas sim mostrar que o reiki é um outro caso similar. Isso aqui é uma árvore extremamente reduzida da transmissão do reiki. Eu não consegui colocar... O diagrama que a Mariana me forneceu já é um diagrama reduzido da transmissão do reiki, porque o Mikao Usui deixou 16 mestres, e esses 16 mestres, pelo que eu entendi, todos produziram descendência. E você vai ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de geração. 6 gerações, só 6 gerações. O diagrama que a Mariana me deu já tem mais 6 para baixo. Ao longo de 100 anos, mais ou menos, porque a gente está em 2018, o Mikao Usui trabalhou em meio que mais ou menos 1920. Como é que você gera um órgão centralizado, acreditador, para 12 gerações em 100 anos? Como é que você faz isso? Que é o meu desafio para aquele que vai dizer para mim que a única A possível é uma A centralizada. Isso, para mim, é uma certa ingenuidade. E isso daqui, bom, o reiki realmente chegou até 12, então ele vai alcançar uma coisa similar, né? Mas eu trago também, como o terceiro exemplo, um sistema de Kung Fu. No caso, o Wing Chun, que é o sistema que eu trabalho. Um sistema de Kung Fu é transmitido também... Pode falar. Ah, não. Ele também é transmitido de mestre para aprendiz. A linguagem chinesa seria Sifu Todai, porque apesar de a transmissão linear familiar já ter sido, né, abandonada na China, ainda a nomenclatura é uma nomenclatura familiar. Sifu é um termo que codifica pai. O conteúdo pai está implícito ali dentro, e a prática de adotar um Todai para sua família é literal. Você adota aquela pessoa para sua família, ela vai passar a ser, de certa maneira, o seu filho. Em certos casos, você ganha, inclusive, o sobrenome do seu Sifu, que é o meu caso. Eu vou falar sobre isso em breve. Qual? Sim. Sim, no caso de quem acompanha, tem os filmes do Ip Man, que...
Sim, essa é a forma da transmissão do Kung Fu oriental. Você vai se mudar para a casa do Sifu, vai morar na casa do Sifu, vai viver com ele, ele vai transmitir o Kung Fu para você no dia a dia. E aí isso é um outro assunto. Mas o que resta para a gente aqui é que você tem, mais uma vez, um ofício que é transmitido de forma genealógica e não hierárquica. Não, por mais que exista uma pessoa muito famosa, viva, considerada, por exemplo, um patriarca do estilo, que é o caso de Ip Man, que foi considerado o grande patriarca do Wing Chun mesmo em vida, se essa pessoa forma um Sifu e esse Sifu monta uma família, não existe ingerência do patriarca sobre aquilo ali. Vai haver a influência do respeito, especialmente numa comunidade chinesa que é extremamente patriarcal. Então, se o vovô falou, todo mundo meio que obedece. Mas isso é respeito, não é obrigação, porque o vovô não é um instituto acreditador e não é uma autoridade hierárquica, ele é meramente um antepassado respeitado. É uma questão de respeito mesmo, você respeita o seu avô. Se ele ficar maluco, você vai passar e, de repente, parar de ouvir o que ele está falando, na atendimento telefone, aquelas coisas todas. Ou seja, a família Kung Fu é uma unidade autônoma. A cada linhagem para baixo são unidades autônomas. E, mais uma vez, a palavra mestre aqui só para ficar legal. Essa é a linhagem do Wing Chun chegando até mim. 12 gerações. E aí a minha pergunta é, mais uma vez, 12 gerações, de 1700 e qualquer coisa, até a minha admissão no ano 2000. 300 anos de história. Como que você vai gerar uma autoridade hierárquica única no mundo inteiro depois de 12 gerações? Quando essa pessoa se muda para Hong Kong e abre a primeira escola aberta e paga, gente para dedéu venha aprender Wing Chun aqui. De Ip Man, na 8ª geração para baixo, tem uma árvore enorme. Quando o Muyad se muda para os Estados Unidos, esse negócio espalha pelo mundo, e agora está na Europa, está no Diaba 4. Então vamos olhar só para a Muyad aqui. Tem 1, 2, 3 gerações abaixo para mim, mas em outras famílias já chega a 4, 5. 5 gerações espalhadas pelo mundo inteiro. Muyad faleceu, não é mais vivo. Vai se eleger um líder para governar 3 continentes de praticante de Kung Fu, uma arte que a família ela é um núcleo autônomo. Isso não acontece. O que acontece são federações de famílias que se reúnem para mútua legitimação, que é uma sugestão que foi perguntada aqui, né? Se está acontecendo eu não sei, mas no caso dessa arte, as famílias se reúnem em federação para realizar mútuo reconhecimento e só, no máximo. No caso da AA, é uma história mais recente. A AA é mais recente. A AA não chega ainda a 12 gerações. No meu caso, chegou até 7, a 7ª geração. 7 gerações em aproximadamente 100 anos também. Então, hoje, na 7ª geração, com 100 anos de história, as pessoas estão agoniadas, desejando uma autoridade central. Mas quanto mais esse negócio for para baixo, e se for prolífico, cada um gera 2, 3, 4, enfim, o meu ponto aqui é não tanto mostrar como que tem que ser, mas que essa agonia, ela é uma agonia injustificada, porque esse crescimento aberto e ramificado é inevitável. A única maneira de mudar o futuro dessa ramificação é mudar a maneira de transmissão e retornar para o modo Instituto PMI. Que é o caso de certas organizações que funcionam assim. Uma Golden Dawn, por exemplo, você vai ter lideranças verticais comuns e a maneira de gerar uma linhagem sucessória não é análoga à relação de aprendizado da guilda. Então, tudo bem. Quando você começa a fazer a transmissão de forma genérica, você dilui a pureza do conhecimento. Esse é o medo, né? Esse é o medo. Mas ele é fundamentado, esse medo?
Porque essa pergunta é a pergunta que não é feita. O medo vem. Ah, mas está ficando impuro. Sim, mas por que você está dizendo isso? Eu não estou perguntando para você, estou perguntando por que você está dizendo isso. Por que está ficando impuro? Por exemplo, no caso do podcast, quando você está passando conceitos, até que ponto o cara vai se ater ao conceito e não vai querer ir até o fundo daquilo? Ele Sim. acha que aquilo é o suficiente. Aí é questão do, como você colocou aqui, núcleo autônomo. Você cria núcleos autônomos relacionados àquela informação específica. Sim. E essa é claro que o problema da garantia de qualidade, ele é um problema importante. Quem é que vai garantir a qualidade? Exatamente. O problema da garantia de qualidade é um problema importante. E quando eu digo a gente, eu estou falando uma grande sopa cultural, não conhece esta maneira de garantir qualidade. Opa, maravilha. Esta maneira de garantir qualidade, essa aqui. Que é a maneira chinesa de fazer, por exemplo. Ou a maneira oriental do Reiki, ou a indiana, que eu não coloquei aqui porque a minha pesquisa é muito rascunhada ainda, mas se a gente for para o Theravada, se a gente for para o Yoga, cadê o PMI do Yoga? Mas eles têm uma coisa em comum que seria a documentação. Mas o que você faz com a documentação? Você pega o mestre do Yoga, que você está indo na casa do mestre do Yoga para virar discípulo, você fica assim, pô, mas será que esse mestre é bom mesmo? Acho que vou levar o manual e aí fala para ele, mestre, me prova aí que você é bom, o mestre vai te mandar merda, ele vai te mandar merda. Outro dia alguém estava falando sobre isso na internet, né? Porque se ele for adepto mesmo, você vai lá e exige que ele te mostre os diários. Porra, brother, se você vier para mim que não sou adepto e meu diário, eu vou dizer para você, boa sorte, vai procurar outra pessoa, eu não vou te mostrar meu diário. Porque você está me exigindo, está querendo me legitimar, com base em quê? O problema da legitimidade é importante porque existe picareta no mundo. Mas a gente ocidental só conhece como método de legitimação o Instituto Central. Existem outros. Eu não estou preparado para fazer um trabalho sobre como que os outros fazem isso, mas você repara que você tem, por exemplo, o caso do Yorubá. Né? Você vai ter na comunidade Yorubá já a criança que vai para o mestre ferreiro pagar para ser o aprendiz daquela pessoa. É diferente de você aprender com seu pai, que, sei lá, é a sua única opção. Mas se você vai para o mestre ferreiro para aprender com ele, por que você fez isso? Se ele não é legítimo, você vai tá indo lá para se fuder? De alguma maneira, essa sociedade resolve esse problema. De alguma maneira, essa sociedade vai encontrar o meio de dizer, aquele cara é bom, é para lá que eu vou. Como é que você decide que aquele cara é bom? Que é um problema importante. Porque é preciso decidir, para você não cair numa furada. A vida é curta, e se eu pegar 5 anos da minha vida para fazer um trabalho, e eu entro numa furada, eu perdi 5 anos, e 5 anos, pô, 5 anos é uma foda. Eu não quero perder 5 anos. Como que eu faço para legitimar aquela pessoa? A pergunta é importante. A solução é Instituto Centralizado Acreditador? Isso é uma solução, é a única. A história mostra que não. A história mostra que não. Conselhos, talvez, ainda é legitimização. Você está pegando a voz da maioria para legitimar. Então. Você subdivide isso aí absurdamente. Pois é. Não, sem dúvida, né? O problema da legitimidade que a gente está meio que discutindo aqui é o problema do ingresso, né? O sujeito ele quer ingressar, ele está no mundo, e o mundo tem Peu Lamarão e Fernando Liguori. Ele precisa tomar uma decisão. É sério, pergunta séria, você tem que tomar uma decisão. Mesmo eu falando isso agora, não vou dizer para você qual é a decisão certa, porque isso é absurdo. É absurdo porque só tem uma coisa que eu posso dizer. Eu sou legítimo. Se eu disser eu não sou legítimo, eu estou fazendo um stand-up. Não estou falando de AA. Então a gente entra no seguinte: quem legitimiza o autodidata? Sua obra. Então, aí você, por exemplo, já está sugerindo mais ou menos uma outra maneira de você gerar, dentro de uma comunidade,
a marca de legitimidade. A marca de legitimidade. A comunidade marcial chinesa, por exemplo, ela faz um negócio que é aberrante para a comunidade esotérica ocidental. Ela celebra horrores, passagens de nível. A gente aqui é muito tímido com relação a nível, especialmente por causa da maneira como o ocidental pensa em nível. É um negócio muito arrogante, muito bizarro. Mas se você passa de nível no Kung Fu, você vai chamar a cidade inteira e vai ter notícia no jornal e você vai tirar 500 milhões de fotos. Daqui a 100 anos, quando alguém perguntar se você tinha aquele nível, vai ter registro no arquivo da cidade, da festa que deram para você quando você passou de nível. É uma maneira de gerar marca de legitimidade. Então, assim, é um giro na questão da legitimidade, né? Como que faz para legitimar? É sempre muito difícil para uma pessoa legitimar aquilo que ela não teve acesso. É por definição. E se você já teve acesso, então você não tem mais nada para legitimar, porque você já foi lá. Então, o que agonia as pessoas com relação a isso é porque elas sentiram o desejo de ir lá para ter acesso, só que existem várias portas de acesso e você tem que escolher uma. É uma coisa muito concreta e muito material. Eu quero receber o sistema da A, ou eu quero receber o sistema Wing Chun, ou eu quero receber o sistema do Reiki. Ok. Para onde eu vou? Tem ali, 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 ali e ali. Tem que escolher um. Como eu escolho? Eu não tenho uma resposta pronta para isso hoje. Eu tenho reflexões sobre esse assunto. E o que eu vim para mostrar é que existem outras formas de transmissão de ofícios no mundo, onde não existe um órgão centralizado acreditador, e isso funciona e sempre funcionou. Quando você vai procurar uma escola de artes marciais para treinar, às vezes você tem macete como, por exemplo, uma Aikikai da vida para autorizar ou legitimar o profissional que está praticando o Aikido. O Wing Chun isso não existe. Não existe um órgão acreditador do Wing Chun. O máximo que existe na minha linhagem, por exemplo, é uma organização que faz esforço para evitar os picaretas de dizerem que receberam a nossa linhagem. Só. Uma pessoa que nunca pertenceu à nossa linhagem, se você quiser saber se ela pertenceu ou não, existe um lugar lá, não sei aonde lá, que tem essa informação. Ah, mas e o Peu? Ele recebeu um sistema puro? Não tem resposta a essa pergunta. Essa pergunta não tem resposta. Não tem prova, não tem certificado, eu não tenho uma carteirinha atualizada para te mostrar. Você teria que entrar na porrada comigo para saber. Existe uma demanda de pureza que ela é meramente retrógrada. Concordo com você. E essa é uma das discussões que acontece dentro das linhagens, né? O problema do que constitui o mais importante. Então, por exemplo, se você vai ter... Isso é uma coisa controversa que eu vou falar aqui agora com relação aos autônomos. Né? E isso é verdade. Você tem um sistema da A inteiro publicado. Isso é verdade. Todas as etapas descritas em material textual com a instrução do que fazer em cada etapa. Para que isso serve, não está escrito em lugar nenhum. E nem tem como escrever. Não tem como você escrever. Para que aquilo serve? Não dá para escrever. A gente não sabe o que fazer. Eu gostaria de escrever, por exemplo, para que serve o sistema até onde eu o acessei. Eu gostaria muito de escrever, mas isso não é possível. O máximo que eu consigo dizer é, para você conseguir desenvolver esse entendimento, então você tem que fazer concretamente, materialmente, você tem que tomar essa ação, essa na sequência. Tudo bem. Ah, mas e o que? Mas e aí? Não, aí você tem que ir lá e ver. Ah, mas eu vi. Então agora vamos conversar. Sobre o quê? Um negócio muito doido. Aí tem muito álcool envolvido, muita confusão. Não tem como você dizer. Assim como o Kung Fu, por exemplo. O Kung Fu é uma coisa mais óbvia, porque como envolve o corpo, a intuição é muito imediata. Né? Se eu escrever um livro para você, dizendo que o Wing Chun você bota o cotovelo assim e a mão assim, não sei o que lá assim, você com certeza vai conseguir copiar esse gesto. Muito improvável que ele sirva para você fazer alguma coisa de útil. Porque existe um não dito ali, que não é possível dizer, que a gente transmite só no contato pessoal de um para o outro.
Eu não coloquei esse exemplo aqui porque eu não tenho material textual para ele, mas a minha família Kung Fu teve uma experiência na Itália de conhecer um mestre ferreiro italiano. Eu contei essa história para alguém recentemente. Justamente num trabalho de campo que eles fizeram de ofícios transmitidos à maneira antiga. Então, eles foram conhecer esse senhor, que era um mestre ferreiro no sul da Itália, não, no norte da Itália, e foram lá ver a arte da forja dele. Ele tinha uma arte especial da forja lá e tal. E aí perguntaram para ele, pô, mas então, como é que vai ser a sua arte? Ele ia falar, a minha arte vai morrer comigo. E aí, por que a sua arte vai morrer contigo? Porque eu não tenho nenhum discípulo. Aí uma das pessoas da comitiva, um sujeito mais novo da comitiva, se empolgou, ficou tocado por aquilo ali e falou, não vou permitir isso, eu vou aprender a sua arte da forja. Aí o mestre falou, não vai. Você não vai aprender. Aí a pessoa ficou indignada, né? Falou, claro que, pois como não aprender? Ele falou, porque para você aprender a minha arte da forja, você vai ter que se mudar para minha casa, acordar comigo todo dia de manhã, me acompanhar até a forja todo dia de manhã e ficar olhando para o metal. Todo dia eu vou tirar o metal do forno e eu vou ficar esperando o metal esfriar e ficar no tom certo do laranja, que é a hora de bater. Para você aprender o tom certo do laranja, você vai ter que ficar na minha casa 10 anos olhando essa porra todo dia. E você não vai fazer isso. E que, de fato, ele não ia fazer. Porque sim, ele não vai fazer. Ele simplesmente não faria. E qual é a ideia, então, que o mestre quis dizer? Que existe algo na arte da forja dele que não é sobre a maneira de bater no ferro. É o tom certo de laranja que mostra aos olhos a temperatura correta, que é a hora de bater para você alcançar a forja na arte daquele cara. Ele não saberia dizer para você qual é a cor Pantone do laranja que tem que ser. Ele teria que levar você todo dia na forja e todo dia você ficar olhando até os seus olhos acostumarem com a porra do laranja certo, para você poder saber. Essa maneira de transmitir a arte, ou artes que só podem ser transmitidas dessa maneira, elas são problemáticas com relação à legitimação, porque você não tem como gerar um teste desse tipo de coisa. Não um teste tipo vestibular, rapidinho. Você até teria como testar isso daqui se você, sei lá, visse a produção de armas do cara. E você disse, não, olha só as armas desse cara, olha a forma da arma desse cara. Esse cara, de fato, é um mestre artesão dessa linhagem. Mas, quem é você para conseguir ter o olho treinado para saber que é complicado? O problema é um problema complicado. Mas, na verdade, você não vai conseguir captar a quantidade de vezes que o cara acertou a cor do metal, e sim a quantidade de vezes que ele errou e desperdiçou metal. Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Além do conhecimento, tem o bizu. É o mojo, é um negocinho que tem lá, que é incomunicável. E é natural que seja assim. A gente sabe de coisas assim. Nem todas as famílias têm isso, mas algumas famílias têm aquela vovó ou mãe com a receita de família que tem uma quantidade de tempero que é inominável. É o punhado. Mas punhado de que mão? Não tem régua, não tem que ser. Tu tem que ficar olhando. Você tem que ir lá com aquela pessoa, ficar olhando ela pegar aquele troço todo dia, até que você vai começar a pegar também, vai errar várias vezes, ela vai te corrigir. Aí a tua mão, de olho fechado, já sabe pegar a quantidade certa. Você não consegue explicar isso em português. Isso não é transmissível em português. É transmissível. É transmissível. Mas não em português. Sim,
Sim. O conceito de rede neural, ele ajuda, a maneira de treinar uma rede neural ajuda a entender esse tipo de coisa que eu estou chamando de transmissão não verbal. Porque existe uma espécie de questão inversa na tradição ocidental, que é a ideia de que é impossível transmitir o mistério. Isso não é verdade, eu não concordo com isso. Eu entendo por que a frase é dita. Ela é dita para uma comunidade de pessoas que estão acostumadas à transmissão verbal, para que elas tenham uma porrada, tomem uma porrada para elas poderem entender. Não transmite. Ah, então tá, então tudo bem, então vou procurar outra coisa. Tudo bem, mas o que é outra coisa? A outra coisa é transmissão. Transmissão não verbal. É transmissão por comportamento. É a transmissão que você vai receber quando você acompanha uma pessoa ao longo do dia e fica observando a maneira como ela age ao atravessar a rua, ou abrir uma porta de um carro, ou entrar dentro de uma loja. Você vê, por exemplo, transmissões que acontecem em templo, em organizações como a Golden Dawn, que tem a ritualística periódica, em que você vai ficar monitorando, se você for sagaz, vai ficar monitorando seu membro sênior para ver como que ele opera o templo. Como que ele lida com os objetos, onde que ele está olhando, o que ele considera importante. Se você perguntar para ele o que ele é importante, ele vai te dar um textão chato pra caralho. Mas se você não perguntar nada, você vai ver que ele naturalmente está sempre preocupado com alguma coisa. E outras coisas ele considera triviais. A transmissão disso que é importante, você vai captar com essa pessoa andando com ela. Ela vai acompanhar você vai acompanhar ela, e ela vai te transmitir. Isso é o que eu chamo de transmissão não verbal. E o que eu quero dizer com isso é justamente que é possível transmitir isto, mas não em português. Você pode aprender música, mas não significa que você vai conseguir produzir música. Você, por exemplo, pode, por exemplo, treinar os seus dedos a bater nas teclas, e aí você pega uma partitura e bate as teclas na ordem. Isso é uma coisa. Mas o virtuoso, ele alcança um negocinho ali diferente, um micro-timing, que ninguém conseguiu escrever aquilo em partitura alguma, porque a partitura não né, ela é limitada, ela tem como eu posso dizer, a granularidade das coisas ali chega a um grau limitado. O afino minúsculo do virtuoso, ele não vai conseguir colocar ali naquela partitura. Não reconheço isso. Não. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe, por exemplo, se você procurar o Teoria Geral da Semiótica do Humberto Eco, ele vai fazer uma diferença entre o sinal e o signo. O que eu vou chamar de sinal? Por exemplo, se você pega uma lâmpada e ela comunica que tem uma pessoa no banheiro quando a luz está acesa e não tem ninguém quando a luz está apagada, isso é um sinal. Qualquer computador é capaz de fazer isso. Mas o que a gente, ser humano, chama de significado é mais fino. É uma coisa muito mais fina. Ele comunica muitas camadas, umas em cima das outras, em cima daquilo ali. Então, por que eu estou usando o exemplo da partitura musical? É claro que hoje os computadores são muito sofisticados, então não vou dar esse exemplo, mas se você fosse pensar numa máquina mais simplória, uma máquina que consegue bater na tecla do piano de acordo com aquilo que está na partitura. O som, ele vai sair na ordem certa. E se a partitura estiver bem escrita, pode até ficar bonitinho. Mas um ser humano, quando ele toca piano, ele imprime uma emoção ali que não está na partitura. E se você tiver ouvido de música clássica, você vai acostumando a perceber isso. É um micro-timing. Possivelmente, no futuro, uma máquina muito afiada vai conseguir fazer, porque não há... Uma impressora 3D e um cara que faça uma estátua. Assim, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu não tenho a intenção de dizer que a máquina nunca vai substituir o homem, porque a granularidade pode chegar ao ponto de ser tão fina que tudo bem. Mas um artesão, ele vai conseguir gerar uma obra que tem um detalhe ali que ninguém vai conseguir rotinizar na inversa. As partituras que a gente tem de um Chopin, por exemplo, tenho certeza que não representam o que Chopin tocava.
Não, sim, eu entendo o que está falando. É porque a gente está mergulhando na questão do inominado, do imensurável na arte, né? Assim, eu entendo o que você está falando. Eu não acho que é impossível que chegue-se ao ponto de gerar uma máquina capaz. Não diria que é impossível. Mas eu não acho que a gente está perto disso ainda. Tudo bem, gente? Então, é isso. Chegamos ao fim. Muito obrigado.